Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Como vocês estão? Dormiram bem? Tem ninguém com sono aí não, né? A gente pode fazer igual a gente faz no encontro, né? Aí o obreiro chega lá, acorda. Mas faz parte, né? Espero que o Senhor venha abençoar vocês essa manhã. Nós vamos dar continuidade ao texto que foi pregado semana passada, a exposição do livro de Marcos, que está no capítulo 6. No capítulo 6. Do 45 ao 52. Amém? Capítulo 6, do 45 ao 52. Podemos ler? Diz assim o texto. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu a um monte para orar. Anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Estavam já a ponto de passar por eles, quando viram andando sobre o mar, e pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Amém? Pode se sentar. O título dessa mensagem, ele começa caminhando com Jesus. Os primeiros discípulos, aqueles primeiros irmãos que começaram a evangelizar, a pregação do evangelho, eles tinham um nome ou um apelido de do caminho, porque eles eram irmãos que iam ao encontro levar o evangelho. Então eles andavam pelo Império Romano, ensinando e pregando o evangelho. Então ele tinha esse apelido do caminho. E ao longo da história da Bíblia, das Escrituras, você vai ver homens e mulheres andando com Deus. Você tem ali no começo Enoque, Gênesis 6, 5:24. Enoque andou com Deus, que Deus tomou ele para si. Tomou ele para si. Você tem Noé, está em Gênesis 6, 7, e ele vai dizer o seguinte, que Noé era um homem justo, íntegro, entre o seu povo, e ele andava com Deus. Aí você tem a história também de Abraão andou com Deus. Deus disse a ele, saia da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Você tem o caso de Moisés, que também andou com Deus. E não é diferente nos nossos tempos. Nós andamos com Deus também. A igreja do Senhor anda com Deus. E aqui, irmãos, andar com Deus tem algumas aplicações muito importantes. Primeira aplicação, Jesus nos direciona apontando caminho. Segundo lugar, Jesus que se faz presente tanto na tribulação quanto na tempestade. Em terceiro, um Jesus que se revela ao ponto de nós o adorarmos. Esse trecho nós vamos tratar desses três assuntos. Amém? E diz assim o texto, vamos começar. Logo em seguida, insistiu Jesus com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão.
tendo despedido, subiu ao monte para orar. Irmãos, isso é muito importante. O texto continua, essa é a transição do que o pastor pregou para esse milagre. Aqui está acontecendo um milagre. E é muito comum a gente perguntar, por que nós oramos? Por que nós oramos? Porque Jesus orava. Entende? Jesus orava, irmãos. Ele tinha comunhão com Deus. Você vai ver em Marcos 1, logo ali no começo, o Espírito, Deus falando, com a voz de trovão, dizendo: esse é o meu filho amado, a quem eu me agrado. No 9:7, você vai perceber, na transfiguração, Jesus, Deus se manifestando, falando de Jesus também. Esse é meu filho amado, a quem eu me agrado. Ouçam-nos. Então, a comunhão entre Jesus e Deus, ela era uma comunhão intensa. Aqui é a segunda vez que Marcos apresenta Jesus orando. Então a pergunta é, por que eu devo orar? Porque Jesus ora. Porque o nosso mestre nos ensinou a orar. E a oração não é para que a minha vontade seja cumprida, mas é para que eu entenda a vontade de Deus. Você vai perceber que caminhar com Jesus nem sempre é um mar de rosas, nem sempre é só alegria. Você vai passar por grandes tribulações, mas você tem que entender, no caminho que você tem de caminhar com Jesus, Ele está presente nas suas tribulações, na sua alegria. Apontar caminho, direcionar caminho, é Jesus que faz isso. E aqui, ele sobe ao monte para orar. Marcos, ele gosta de ser muito dinâmico. Por quê? Porque ele não tem intenção de ser muito detalhista. Ele quer trazer uma resposta rápida para o coração daqueles irmãos que estão sendo atribulados pelo Império Romano. Então, o Marcos não traz tanto detalhe. Mas a pergunta que nós faríamos para o texto é: por que Jesus saiu para orar? João vai nos dar a pista. Na pregação passada, vocês perceberam quando o pastor disse, quando Jesus viu a multidão, Jesus disse assim: são como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus se compadeceu daquelas pessoas, né? E o mais interessante, que Jesus alimentou aquelas 5.000 pessoas, só que no final, o povo reuniu e começaram a dizer: esse é o verdadeiro profeta. E Jesus, percebendo que eles queriam que ele se tornasse rei, ele despediu e foi orar. Irmãos, Jesus não aceitaria em momento algum ser rei daquele povo pelos termos deles. Jesus não aceita governar a nossa vida pelos nossos termos. A gente precisa nascer de novo, para a gente entender os termos e a vontade de Deus para a nossa vida. E aquele povo entendeu errado. Aquele povo eles queriam comer de graça. Eles queriam alguém que dasse a eles sem esforço. Mas Jesus despediu daqueles homens e saíram e foi orar ao monte. Irmãos, andar com Deus tem essas dificuldades, sabe? Tem essas nuances, sabe? Conviver com o povo de Deus sempre foi um desafio. Sempre foi um desafio. Não adianta, irmãos, a gente não vai conseguir ter uma igreja saudável quando os nossos termos passam à frente do que a Bíblia ensina. A gente vai ter sérias dificuldades, meus irmãos. Sérias dificuldades. O Evangelho, a palavra de Deus, ela tem que ser o princípio pelo qual você rege a sua vida. Não dá para viver sem esses princípios. Se informarem outro princípio que não sejam da palavra de Deus, não é Evangelho, meus irmãos. Não é. E como você alcança esses valores? Na oração, sabe?
na obediência à palavra, na piedade. Mais adiante vocês vão entender a importância da comunhão nossa com Deus e a comunhão nossa como irmãos. E que o texto continua, né? Em seguida, essa é a pergunta que responderia. Jesus orou porque saiu para orar, porque as pessoas queriam colocar ele como rei. E não era o momento. Jesus está em caminho à cruz. Ele está caminhando para a cruz. Certamente ele estava preocupado com a falta de entendimento dos discípulos sobre a sua identidade e a falta de compaixão deles com a multidão. Porque no 46, Jesus fala assim, vá para Betsaida. No 46, vá para Betsaida. Eles não queriam ir, irmãos. E Jesus dá uma ordem. Ele força os irmãos, os discípulos, a ir para Betsaida. Então Jesus, ele ora também preocupado com os discípulos. No capítulo 6, irmãos, eles estão preocupados. Toda a construção do capítulo 6 é a construção de discipulado daqueles apóstolos. Eles estão sendo ensinados para quando Jesus for assunto aos céus, eles tomar a dianteira no sentido da pregação do Evangelho. Aqui eles estão sendo testados o tempo inteiro. Se vocês lembrarem, no capítulo 6, versículo 7, eles saem para pregar. Eles saem para pregar. E eles ficam maravilhados. Maravilhados porque os demônios se sujeitam, o Evangelho é pregado, né? As pessoas recebem bem a proclamação do Evangelho. E aí os demônios são expelidos. E aí o que acontece? Eles são todos felizes. Quando chega na multiplicação, eles fazem uma pergunta. Jesus manda que as pessoas vão embora, porque não tem comida para dar para esse povo, não. Aí o que Jesus diz? Dá vocês mesmos. O que comer? Jesus já vai colocando responsabilidades. É assim que a gente faz com os filhos, né? É meio pedagógico, né? Você deixa o menino fazer, depois se afasta e fica olhando ele de longe para fazer, para ver se ele desenvolve. Isso é muito importante, porque essa pedagogia funciona. Entende? Você deixar as pessoas saírem do seu hall perto, para eles se desenvolverem, sabe? Eles precisam se desenvolver. Então Jesus está preocupado com isso, então ele manda que eles vão para Betsaida, né? Irmãos, tem uma construção muito bacana, porque a ida para a outra margem fazia parte da preparação deles para servir como missionário na ausência de Jesus. Quais são as bênçãos de andar com Jesus? E às vezes a gente pergunta assim, o que eu ganho em andar com Jesus? Primeiro, você nasce de novo. Aleluia, né, irmãos? Nascer de novo. O que é nascer de novo? É não pensar da maneira como nós pensávamos. Quando a gente tinha uma briga, a gente odiava aquela pessoa. Quando a gente tem uma briga aqui na igreja, a gente pede perdão. Quando a pessoa faz uma injustiça conosco, nós temos misericórdia. Se fosse outro tempo, não. A gente trataria de forma dura, hostil. Mas esse novo nascimento acontece em andar com Jesus. Aqui, nesse momento, os discípulos não nasceram de novo ainda. Eles estão em processo, gradativamente. O coração deles ainda não estão especificamente maduros, transformados. Mas eles vão alcançar esse objetivo. A gente falou no começo dos homens que andaram com Deus, Enoque, Abraão, e todos eles foram abençoados. Andar com Deus, apesar das aflições, nós somos abençoados. Entende? Sabe aquele momento da sua vida que você está assim, está difícil? Aí você faz aquele clamor do desespero, Senhor, me ajuda. Socorro, Deus. E andar com Deus tem esse direcionamento. Sabe qual é a nossa dificuldade? Quando Deus nos direciona, nós queremos saber o que vai acontecer na frente. A gente quer o direcionamento completo, o mapa completo. E Deus não faz isso. Ou faz? Ele não faz. Ele precisa, não é que ele precisa, você precisa confiar nele
o tempo inteiro. Acordou de manhã, confia em Deus. Vai almoçar, confia em Deus. Vai dormir, confia em Deus. No outro dia, a mesma coisa, enquanto você viver. A sua vida cristã, ela se prospera na confiança em Deus o tempo inteiro. E prosperidade não está falando de grana não, tá, irmãos? Está falando de ter o bastante para viver. Então o Evangelho tem muito disso. Ser guiado por Jesus é isso. É mudança após mudança. Tem irmãos aqui que o Espírito vai mudar assim, ó. Tem outros não, que vai dar décadas. Mas vai chegar uma hora que o Espírito vai completar a obra na vida daquele irmão e ele vai ser abençoado. Ele já é abençoado por andar com Jesus, mas ele vai poder desfrutar dessa presença. E caminhar com Jesus é desfrutar da presença de Jesus. Entende? O apóstolo Paulo vai definir reino, que o reino do céu não é comida e nem bebida, mas gozo no Espírito. Como a gente pensa? Na antiga aliança, Deus se fazia presente. Os discípulos andaram com Jesus. A igreja hoje é direcionada pelo Espírito. O Espírito nos conduz a toda a verdade. Entende, irmãos? A importância de andar com Jesus. A importância de ter esse bem próximo. Eu tenho que ter Jesus próximo. Moisés vai dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, nós não iremos, não nos tire daqui, se sua presença não for conosco. Então a gente precisa dessa presença todos os dias. Porque, irmãos, quanto mais distante da presença nós estamos, mais nós ignoramos a Deus e uns aos outros. Por isso que é importante ter Jesus muito próximo de nós. Você percebe, a gente falou, no 47, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Jesus se achava sozinho em terra e ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar, e pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram. Irmãos, aonde Jesus estava, ele conseguia ver o sofrimento dos discípulos. E não era a primeira vez que os discípulos estavam em alto mar, sendo jogados para lá e para cá pelo mar. Na primeira vez, em Marcos 35, Jesus estava no barco, dormindo. Aqui eles estão sozinhos. Entende? Aqui eles estão sozinhos. E Jesus, da onde ele estava vendo o sofrimento dos discípulos. Eu não sei se acontece com vocês. Às vezes eu levo o Iago em um parque, eu não levo celular. Porque criança pode sumir. Eu não levo para não abrir brecha para ter que explicar depois em casa. Então a gente, mais por medo do que por precaução. Mas aí o que acontece, irmãos? Tanto filho e mulher, eu não sei se acontece com vocês. O homem, o filho e a mulher estão sempre na visão de alcance do homem. O menino está brincando ali, o pai só está de olho, só olhar. A mulher está lá, o homem está olhando. A visão de alcance. Eu, por exemplo, eu chego em um restaurante, primeira coisa que eu olho, saída. Onde tem saída? Qual é o lugar mais perto? Você vai viver no restaurante sempre na porta, você nunca vai viver no fundo. Porque a gente tem tendência de proteger. Por isso que é importante você fazer uma academia, fazer uma lutazinha, Muay Thai. O jiu-jitsu é bem agarrado, mas façam. Não tem problema não. Por quê? A obrigação e a atenção de defender sua família é sua. Os discípulos estão longe, mas eles estão na visão de alcance de Jesus. Jesus está vendo. Entende? A mesma coisa acontece com a igreja. O pastor tem que estar de olho.
nas teologias, que está entrando dentro da igreja. Tem que estar na visão de alcance dele, porque senão a igreja se perde, né? Às vezes chega o irmão, pastor, tem uma campanha nova aí, vai dar dinheiro para nós. Se o pastor tiver o coração meio atravessado, faça, irmão, vai ser bom. Então a gente tem que estar de olho. E Jesus está olhando a dificuldade dos discípulos. Então Jesus vai ao encontro dele, ao encontro das aflições. Irmãos, quantas das vezes você orou para que Deus fosse ao encontro das suas aflições? Psicológica, física, não é? Senhor, me ajuda, não aguento mais essa dor. Senhor, não sei o que está acontecendo. Hoje, a nossa era é a era das doenças mentais. Mas o nosso Deus não mudou ainda, irmãos. O nosso Deus entende as suas aflições. Mas você precisa compreender a vontade dele. Você precisa passar pelo processo que ele quer, que eu não sei como é. Perguntaram a George Miller: George Miller, qual é o método que você usa para orar? Eu não sei, eu nunca parei de orar. George Miller é aquele irmão do século XVIII que tinha 5 orfanatos que ele cuidava, sem a ajuda de ninguém, só na oração. 50 mil orações atendidas. Você vai olhar no livro Heróis da Fé, está lá, George Miller. Então, irmãos, Deus se faz presente nas suas aflições, na sua dificuldade. Eu também tenho aflições, irmãos. Às vezes eu não externo, mas meu coração às vezes está borbulhando de medo. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir de novo vencer esse mal que me atinge? Sabe, irmãos, a gente se encontra várias vezes em situações tenebrosas. Mas o que Marcos está querendo dizer para os irmãos? Que Jesus está presente nas aflições. E Jesus está presente nas nossas aflições, irmãos. Está presente. Eu me lembro quando eu me converti e eu ouvi a mensagem e o pregador falava tudo o que eu fazia. E eu ficava me perguntando assim: quem contou para esse cara? Quem contou para esse pastor? E eu ficava olhando para os irmãos, sabe, tentando achar, alguém fofocando para ele, né? E eu não encontrava, aquilo lá me causava. Depois que eu ouvi a pregação e eu fui na frente, na época a gente aceitava Jesus, aceitei Jesus, mas Deus que me aceitou. E aí eu fui fazer o exame de consciência. Ninguém sabia daquilo, só Deus e eu. Então, aquele dia, o Senhor me encontrou, ao ponto de eu adorá-lo. E eu passava por uma dificuldade enorme, irmãos. Passava por uma crise existencial, fora do comum. Nunca pensei em suicidar, né? Mas eu pensei em me isolar, né? Então, assim, o encontro de Jesus com o meu coração mudou a minha maneira de pensar, mudou o meu estilo de vida. E assim que é o Evangelho, ele passa a trabalhar os nossos corações. Então Jesus vai ao encontro dos discípulos. Eles estão, irmãos, numa situação que eles já estiveram antes. Só que eles ainda eles estão remando. Só que Jesus passa diante dele. Jesus faz isso de propósito, irmão, para que eles vejam Jesus. Só que a reação deles é diferente. Eles reagem dizendo: é um fantasma. Antigamente, a gente tinha medo, irmãos, o pessoal da roça, mula sem cabeça, saci pererê. Os meninos de hoje têm medo? Não, irmãos. Dragon Ball Z, né? Tem Labubu. Os bichos que lá não for de outro, tem beleza aqui lá não, irmãos. Tem beleza aqui lá não. Mas para a época, eles assustaram. Foi algo
epifania, né? Algo sobrenatural que ele estava vendo. Em Mateus, Pedro pede a Jesus: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Aí Jesus vem, Pedro anda sobre as águas. Só que ele afunda também. E Jesus faz isso de propósito, né? Em Mateus também, quando Jesus sobe do barco, ele não diz nada e a tempestade acalma. Sabe, irmãos? Acalma. E aí os discípulos ficam atônicos. E aí os discípulos dizem, eles o adoram. Então Jesus é aquele que aponta caminho, direciona caminho, mas também é aquele que se faz presente na hora da angústia. Mas é aquele também que se revela para ser adorado. Para nós termos a oportunidade de adorar um Deus vivo, real, eficaz, maravilhoso. Né? Salmo 18, 30 diz, a palavra do Senhor... Não, como que é Salmo 18? Vamos lá no Salmo 18, irmãos? Para mim não errar. Eu não anotei. Vamos lá, Salmo 18, irmão. Salmo 18, 30. Diz assim o texto: este é o Deus cujo caminho é perfeito e a palavra do Senhor comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Vocês viram até uma música, né? Do Asaf Borba, fez uma música em cima desse. Então o nosso Deus é aquele que se faz presente, que caminha conosco, né? Que nos dá direcionamento, mas também que nos atende na hora da aflição. Irmãos, ser atendido por Jesus e ter a nossa fé renovada é maravilhoso. Eu não sei te explicar como aconteceu isso. Você fala, como foi isso? Eu não sei. Alguns anos atrás, um pastor disse para mim, eu vou te dar o que eu tenho. Toma. Eu fiquei assim, tranquilo. Só que às 15 dias seguintes, foi 15 dias, eu não consegui parar de chorar e adorar Jesus. Eu trabalhava de segunda a sexta chorando. Eu falava, será que eu não vou parar, não? E aí, a moça, a dona que eu trabalhava, ela falava assim comigo, o que está acontecendo com você? Você está chorando e tal. Eu falava para ela, esse choro não é de tristeza, é de alegria. Entende? Era de alegria. Porque eu permitia, né? A gente escutava umas músicas mais avivadas, né? Aproveitava, né? Aí o coração transbordava. Então foi 15 dias. Se você perguntar como aconteceu isso, não sei. Mas foi uma experiência maravilhosa. E a gente precisa voltar a ter essa experiência. A gente precisa ver Deus se manifestando, para que também nós possamos o adorá-lo. A gente tem que adorar tanto na escassez quanto na abundância. Mas também nós precisamos ver a glória de Deus. É falar igual Moisés. Você, deixa eu ver o Senhor, Deus. Aí Deus fala com ele, tá bom. Só na fresta da rocha, ele viu as costas de Deus. Deve ser algo extraordinário, não, irmãos? Ver as costas. Sabe? Está na presença. Em presença de Deus, o tempo não passa. O tempo parece que alonga. Então, irmãos, esse olhar de Jesus e essa resposta de um Deus revelado, que Jesus está andando sobre as águas, irmãos. Nunca havia acontecido isso. Nunca havia acontecido isso. E os discípulos ficaram atônicos. Mas depois Jesus falou, calma, sou eu. A adrenalina deve ter baixado, irmãos. Porque eles tinham a experiência
de Marcos 4,35, que o mar obedeceu Jesus. Mas só a presença de Jesus foi suficiente para que o mar acalmasse. Só a presença de Jesus é o suficiente para acalmar o nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer, Deus diz ao apóstolo Paulo que a graça dele era suficiente. Então o que eu quero dizer, irmãos? Em meio às suas tribulações, em meio às suas tristezas, em meio às suas alegrias e às suas vitórias, Deus se faz presente. Amém? Deus se faz presente nas suas angústias. Clama a Ele, busque a Ele, mas lembre, a vontade dEle é perfeita e agradável. Ela vai acontecer. Não nos seus termos, mas nos termos dEle. Só compreenda isso. A oração tem esse poder, sabe, irmãos? De compreender o sim e o não de Deus. Quando Deus diz sim, vai. Quando Ele diz não. Né? Às vezes a gente fala para as pessoas, não, vai não, irmão. Mas o coração, inclina para aquele caminho. E a gente percebendo que ele vai sofrer. E ele vai. Mas o Evangelho ele tem esse poder também de reconciliar, de nos trazer de volta. E a gente continua, irmãos, no 47, passamos no 47. Vamos agora por 50, do 47, 48 falamos agora. Pois todos tinham visto, e falamos do 50 também, né, irmão? Eu acabei complicando aqui. Então subiu no barco, e o barco deles, e o vento acalmou, tal e tal. Eu estou relendo aqui. Embora geograficamente separados, Jesus está atento aos seus discípulos. É o que a gente comentou agora também. E começaram a cruzar o lago de Betsaida. Irmãos, aqui tem uma importância muito grande, porque os discípulos, eles não queriam ir. Isso tem uma dinâmica muito perigosa, porque a gente não pode fazer o Evangelho a partir contrariado. Porque aqui os discípulos, eles estão indo pela ordem de Jesus, eles estão contrariados, porque há uma dureza no coração deles. Eles não entenderam. Porque, irmãos, para imaginar, os discípulos eram homens simples. Aqueles primeiros discípulos eram homens simples. Tem Jesus como rei, você vai ver mais à frente, no 10, no 8, que eles continuam com a mesma mentalidade. Você vai no 10:45, Marcos 10:45, eles vão pedir a Jesus para que cada um fique do lado de Jesus, no reino de Deus. Aí Jesus diz para eles, não, vocês não entenderam, porque eles estão em um processo de discipulado, até chegar à maturidade. Nós também estamos em processo de discipulado, nós estamos amadurecendo ao longo da caminhada. E aqui, embora nessa tempestade ele encontra das mesmas aflições, resulta também em obediência às ordens de Jesus. Aqui a gente comentou também a importância. É muito papel, né, irmão? No 52, ele vai dizer assim, pois não tinham entendido o milagre dos pães e o coração deles estavam endurecidos. Marcos vai trazer uma questão aqui muito interessante, que ele vai dizer assim, o coração deles estava endurecido. Ele usou o mesmo verbo para falar dos fariseus. Mas o que aconteceu com os irmãos aqui para que o coração deles tivesse endurecido? Vocês lembram no começo? Que Jesus olhava para o povo como ovelha sem pastor? Irmão, uma ovelha sem pastor, a vida dela é um inferno. Porque a ovelha é frágil em tudo, irmãos. Ela precisa de auxílio em tudo. Ela enxerga pouco. Se não podar ela, a lã dela, ela não vai conseguir andar.
Os mosquitos vão entrar para os ouvidos dela e vai fazer ela sofrer bastante. Então, uma ovelha sem pastor é um inferno. E Jesus está dizendo que aquele povo está vivendo no inferno astral. E os discípulos não entenderam isso. Endureceu o seu coração. Irmãos, havia uma cegueira aqui. Isso é muito sério. É quando eu não entendo o reino de Deus, eu faço as coisas de Deus a contragosto. Eu venho dar aula chateado. Não queria estar naquele lugar, mas eu sou obrigado a ir. Eu venho pregar chateado. Não, que o povo não merece me ouvir, não. Eu sou muito bom. Nada disso. A gente assim, não quero ir não, porque você passa a fazer as coisas a contragosto. E o Evangelho não te propõe isso. Prazer nas aflições. Jesus disse isso. Você quer me seguir? Vai ter aflição. Vai ter que lutar contra o seu pecado? Vai ter que lutar contra o seu pecado. Vai vencer? Vai vencer, mas também vai perder de vez em quando. Vai ser restaurado? Também vai ser restaurado. E os discípulos não entenderam. Endureceram o seu coração. Então, a cegueira espiritual dos discípulos tem progredido ao ponto de Marcos escrever como semelhante utilizado e descreve como fariseu. O fariseu não estava nem aí, irmãos. Nem aí para a aflição do povo. Era mais fácil o fariseu aceitar que você seguisse a lei de acordo com ele, do que ele ao encontro de misericórdia com você. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos que as pessoas respeitem as nossas leis, mas nós não temos misericórdia com eles. Jesus está ensinando aos discípulos a ter compaixão. Nós só somos igreja quando nós temos comunhão um com o outro. Sabe como o mundo sabe que Deus está em nós? Quando nós temos comunhão. Se não houver comunhão, irmãos, temos dificuldades aqui? Temos. Pensamos diferente em várias coisas? Sim. Mas nós amamos uns aos outros. Entende? Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Não importa. O que vale é o amor que você sente pelo que Jesus fez por você. E o amor que você sente pelo irmão. E amor é perceber, irmãos. Sabe o que a gente faz? A gente cria o nosso mundinho evangélico e não percebe as aflições do nosso lado, as dificuldades do irmão. E você tem como irmão, se você, irmão, peço carecidamente, se você não entendeu, pergunte. Eu trabalhei com um encarregado que ele dizia o seguinte: Watson, me pergunte 10 vezes, mas não faça o serviço errado. E eu faço isso até hoje. Eu falo com os meninos que trabalham comigo, que é minha mulher e meu filho. Desculpa, irmão. Desculpa. Vou voltar para cá, senão a gente vira comédia aqui, não é legal. Então, assim, me perguntem 10 vezes. Eu respondo as 10 vezes, sem nenhum sofrimento. Mas não faça errado. Se você não entendeu, pergunte. Porque se você não tem coragem de perguntar aos seus irmãos, você vai ter dificuldade de anunciar o Evangelho e de defender sua fé. Então aqui é o lugar que você tem que perguntar mesmo. Não entendi, me explica de novo. Se o pastor não explicou, o mestre vai explicar. Se o mestre não explicar, o profeta vai explicar. Se o profeta não explicar, o evangelista vai explicar. Entende? Então não deixe, isso é muito importante. Se você deixa de perguntar, você tem medo, você vai ter medo da pregação do Evangelho. Você vai ter medo de defender sua fé. Entende? Isso é muito importante, irmão. Porque nós vivemos um momento que a gente precisa entender o que é o Evangelho claramente.
E precisamos defender a nossa fé o tempo inteiro. Essa luta vai ser constante até a sua morte. Até no último minuto da sua vida, o diabo vai tentar dizer que tudo que você fez não valeu de nada, você vai morrer. Mas você, como crente, sabe para onde você vai. E nós nos encontraremos lá. Amém? Nós nos encontraremos lá. Amém? Então assim, irmãos, então a conclusão que nós chegamos a respeito de toda essa construção do Evangelho, essa construção que Jesus é que nos conduz, Ele se faz presente na nossa vida, e Ele se revela ao ponto de adorarmos, a gente tem que levar isso para a vida, para todos os dias da nossa vida, de entender que a gente não está sozinho. O texto diz que, mesmo que uma mãe se esqueça do filho, Deus não vai nos esquecer. Deus se faz presente no nosso meio. Deus é Deus sobre a nossa vida. E o caminho dele é perfeito. A palavra dele é poder. Quase cantei, irmãos. Quase cantei. Mas não vou fazer isso, não. Não vou vacaiar a vida de vocês, não, cantando. Então a palavra de Deus é poder. E você precisa se atentar a isso. A sua vida tem que seguir nesse caminho. Eu estava estudando a semana inteira sobre esse texto. Aí eu falei com aquele, eu tenho que preparar a mensagem. Mas você estudou a semana inteira? Eu falei, não, mas eu não preparei ainda não, só estou estudando. Eu preciso me organizar. Porque a vida cristã é assim. Você tem que viver como se fosse pregar todo domingo. Nós fazemos isso, sabia? A gente estuda a pregação do pastor, do outro, porque se acontecer alguma coisa, a gente tem que estar preparado. Não é? A gente está preparado. Então o pastor vai pregar no domingo, a gente estuda a pregação do pastor. Porque se caso acontecer alguma coisa, a gente está preparado. Entende? Então você tem que viver o Evangelho como se fosse pregar todos os dias. O que aplica isso na vida, gente? Por isso que é importante você participar das escolas que a igreja oferece. Nós não somos a melhor igreja, irmãos, mas nós estamos tentando ser o mais fiel possível para que você seja abençoado. Amém? Desde já agradeço os irmãos. Deus abençoe a todos. Passa a palavra para o nosso querido João Calvino. E essa cruz celta aí, irmão? Explica para os irmãos aí essa cruz celta. Obrigado, senhor. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. E nessa oração eu gostaria que você pedisse ao Senhor para entronizar essa palavra no seu coração. Que Ele possa escrever essa palavra no seu coração. Que diante das suas tribulações e angústias, esse Deus se faz presente. No meio das suas tempestades, esse Deus é socorro bem presente no meio dessas aflições. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Eu sei que a Tua palavra ela é fiel, ela não volta vazia, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo de nossa alma, a ponto de separar alma e espírito. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. Eu sei que existem irmãos aqui que estão passando por diversas tribulações, diversas angústias, e a Tua palavra foi fiel para conosco nessa manhã, dizendo que o Senhor está presente, dizendo que o Senhor acalma essas tempestades, e nós clamamos ao Senhor. Meu Pai, vai de encontro a esse coração aflito agora, Senhor, e acalme a tempestade dele e dela, em nome de Jesus Cristo. Seja o socorro, nos use, ó Deus, como instrumento de Tuas mãos, use-nos como as Tuas mãos e os Teus pés, como diz a canção, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, vai em direção ao aflito, ao atribulado, e resgate-o para a glória do Teu santo e bondoso nome. Tu és o Deus que acalma a tempestade, Tu és um Deus que nos vê de longe, Tu és o Deus que está perto também. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude para a glória do Senhor. Estenda suas mãos, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito, sejam com cada um de vós, em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe. Ao nosso irmão Clayton, muito obrigado pela presença, a sua esposa também. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui.
que você possa cumprimentar esse irmão querido que nos visita hoje também. Vão em paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.